Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, Evangelho Genuíno, querido, fazendo mais um vídeo aqui para nós aprendermos um pouco mais acerca das Escrituras. Nós fizemos um vídeo aí muito polêmico, né, sobre Isaías 53, mas com todos os fundamentos dentro do hebraico, né, provando, querido, que o servo sofredor ali não é a pessoa de Yeshua, como existe muita manipulação das Escrituras por causa dos equívocos, né, de Mateus. E hoje eu quero trazer mais um equívoco, né, que nós cristãos temos que admitir que são equívocos que nos tornam vítima da tradução aportuguesada, e de que quando um cristão, querido, ele estuda o hebraico e ele vai buscar dentro do hebraico as verdades que foram ocultas a ele de maneira desonesta pelo seu próprio sistema religioso, ele se entristece como eu, que me deparo, querido, com ensinamentos que recebi no sistema religioso, de líderes cristãos, que foram totalmente, queridos, ensinos tendenciosos para se adaptar às suas crenças e à sua religião. Eles adulteram a Bíblia Sagrada, adulteram os textos, mudam a interpretação do texto, condicionam a mente dos menos informados para conduzi-los ao caminho, querido, do idiotamento e da manipulação, tornando essas pessoas gado em suas mãos, dominados e controlados por falsas doutrinas. Hoje quero trazer um texto que está, querido, no capítulo 3 do livro de Zacarias, e fazendo uma pergunta: quem é o renovo profetizado no livro de Zacarias? Quem é o renovo profetizado no livro de Zacarias? Zacarias capítulo 3, versículo 8 diz: ouve, pois Josué, né, chamara Josué, né, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Eis que vou introduzir o meu servo, rebento. Eu afastarei a iniquidade desta terra em um único dia. Naquele dia, oráculo de Adonai dos exércitos, convidar-vos-eis uns aos outros, debaixo da vinha e debaixo da figueira. Quando nós olhamos para, querido, a palavra renovo, renovo, rebento, nós sabemos, querido, que esse termo ele é introduzido no hebraico com a palavra tsemar. E esse termo ele vem de uma raiz que significa germinar, germinar, semar, que vem do texto germinar, tá bom, querido? Não é necessário tentar adivinhar quem é o renovo. Por que eu não preciso, querido, forçar texto, eu não preciso querer introduzir no texto que esse renovo é a pessoa de Yeshua, é a pessoa de Jesus? Por que eu não preciso fazer isso? Por que eu não preciso mentir? Por isso que eu não preciso enganar? Porque Jesus, ele é Jesus por si mesmo. Jesus, ele nunca reivindicou essa profecia para ele. Jesus nunca, em algum sermão, disse: olha, vocês nunca leram Escrituras, eu sou o renovo lá profetizado de Zacarias. Não, Jesus nunca fez isso. Quem fez isso foram escritores, como Mateus, que comete vários equívocos em seu livro, em seu evangelho. Nós vemos que em Mateus capítulo 26, ele diz que para se cumprir a Escritura, Yeshua teria que nascer, querido, de uma virgem. Só que quando nós vamos olhar 7,14 de Isaías, nós vemos que não é bem assim. Nós vemos que a palavra alma é moça, e essa moça era uma esposa de um rei Acaz, e o rei Acaz, Deus lhe deu um sinal que daria um grande livramento, que seria Emanuel, seria junto com eles, onde uma criança nasceria e o seu nome seria Emanuel, que
estava pressagiando, estava anunciando que Deus seria com eles num grande livramento que ele deu dentro de um contexto aonde o rei da Síria e o rei de Israel estavam se unindo para atacar Judá. E o rei Acaz, querido, estava apavorado e Deus disse, olha, eis que eu vou dar um sinal. Uma moça que já está grávida, ela vai ter um filho. Tá? E se nós vemos que o capítulo 7 até o 9, ele está preso, querido. Ele está preso, querido, ao contexto. E aonde nasceu, querido, aquele menino que diz, um filho nos deu. Um filho nos foi dado, né? Um filho nos deu, um filho nos nasceu. Se você observar o português diz que as palavras nos deu, nasceu, está no pretérito perfeito, ou seja, no passado do escritor e do leitor do livro. Quando Isaías está escrevendo, ele está falando de uma criança que já nasceu. Que criança era essa? Ezequias, filho do rei Acaz. Não tem como fugir desse contexto. O que as pessoas fazem, e nós cristãos erramos muito, é nós se apegarmos a equívocos de Mateus e querer introduzir no contexto de Isaías um menino, uma criança que não é Yeshua, uma criança que é Ezequias, filho de Acaz. Por quê? Porque o texto está claro. Isaías está falando da criança que nasceu em 7,14, no capítulo número 9. E isso, querido, as pessoas não conseguem entender. E por isso que pegam um texto também como Zacarias e querem introduzir que o renovo ali é a pessoa de Yeshua. Mas não é. Por quê? Porque o próprio profeta Zacarias, ele esclarece mais adiante no capítulo número 6 quem é o renovo do livro dele. Vamos ver? Diz assim, Zacarias 6, do versículo 11 a 13. Toma, digo, prata e ouro e fazem coroas. E pôs na cabeça do sumo sacerdote, filho de Josadag. E fala-lhe, dizendo, assim diz Adonai dos exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Veja, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo de Adonai. Ele mesmo edificará o templo de Adonai. E ele levará a glória e assentar-se-á no seu trono e dominará. O sacerdote estará perante o seu trono. O conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Entre quem? Entre Zorobabel, que é a semente, querido, da Babilônia, Zorobabel, que é o renovo revelado em Zacarias, porque o nome Zorobabel vem semente da Babilônia. Ele era da descendência de Davi e foi governador de Judá, querido. E ele, junto com o sacerdote Josué, os dois unidos, que tinham um conselho de paz entre os dois se davam muito bem, eles reconstruíram o templo. Aqui está, o profeta está sendo claro, o renovo é aquele que reconstruiria o templo. E quem construiu o templo no contexto histórico contemporâneo dos leitores de Zacarias? Zorobabel. Não tem como fugir disso, querido. Não tem como fugir disso. O renovo é Zorobabel. Há inclusive um trocadilho com o nome Zorobabel que significa semente da Babilônia, que muito provavelmente receberam esse nome por ter nascido no exílio. A semente que estava na Babilônia germinaria e se tornaria um renovo. Como profetizado por Zacarias, houve harmonia entre Josué e Zorobabel, e essa harmonia foi fundamental para a edificação do templo, que o próprio Zacarias atribuirá a Zorobabel. Veja o que diz Zacarias 4, versículo 9. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos deste templo. Que templo? Aquele que ele falou que seria reconstruído pelo renovo. Suas mãos o terminarão, e vós reconhecereis que Adonai dos exércitos me enviou a vós. Zacarias 4 e 9, querido. Nós temos que parar, nós cristãos, de queremos introduzir nas escrituras por causa
de equívocos cometido por Mateus, tá? Que também em Isaías 53 diz que Jesus, ele levou sobre si nossas enfermidades, que Jesus é o servo sofredor, mas você vai dentro do hebraico, fazendo uma exegese sincera, fazendo uma exegese correta, respeitando, querida, a língua hebraica, você vai ver que o servo sofredor de Isaías 53, profetizado por Mateus, não é Yeshua, e sim o servo sofredor é o remanescente judeu que sofreu, querido, no cativeiro babilônico, e por causa do sofrimento deles, Deus trouxe eles de volta da Babilônia, e o castigo que trouxe a paz para toda a Judá recaiu sobre esse remanescente justo de Israel. Nós vemos também, querido, que Mateus ele comete vários erros interpretativos que estão diante dos olhos de qualquer pessoa, mas as pessoas não querem enxergar a verdade. Nós vemos que Mateus ele diz que para se cumprir as escrituras, Jesus foi para o Egito, voltou do Egito, porque estava profetizado nas escrituras que do Egito Deus chamaria o seu filho. Aí você vai para as escrituras, você vê em Osés, capítulo 11, verso 1, que quem Deus chama do Egito não é Yeshua, mas sim o filho é Israel, toda a nação de Israel. E aí, querido, nós ficamos com cara de tacho. Aí nós cristãos ficamos com cara de tacho. Por quê? Porque nós se deixamos ser iludidos, nós se deixamos ser enganados. Mas quando você estuda um pouquinho, quando você examina as escrituras sem parcialidades, com imparcialidade, ou seja, vamos corrigir aqui, quando você examina as escrituras com parcialidades, você simplesmente vai querer associar os textos à sua crença. Mas não é assim que se faz exegese. Nós temos que deixar o texto falar pelo texto, e não nós querer que o texto fale o que se associa àquilo que nós cremos, querido. Nós vemos que Mateus cometeu outro equívoco, em Mateus 21, 4 e 7, quando ele diz que Jesus entraria na sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em 2 jumentos. Parece que Jesus estava numa gineteada, com o pé em cima do jumento e com o pé no outro. Como que você vai acreditar num escritor que cometeu tantos erros, falar e afirmar que está escrito nas escrituras? E quando você vai nas escrituras, você vê que é completamente um equívoco do escritor. Jesus nunca disse, Jesus nunca afirmou que para se cumprir as escrituras ele entraria. Quem falou isso foi o escritor. Você nunca vê Jesus falando um sermão sobre isso, que ele entraria em Jerusalém montado. Isso falaram de Jesus. Jesus nunca reivindicou essas profecias para si mesmo, querido. E outra, Mateus cometeu outro equívoco. Ele disse que para se cumprir as escrituras, querido, em Mateus capítulo 2, verso 23, Jesus ele viria morar em Nazaré porque ele seria chamado Nazareno. Querido, isso é uma mentira, isso é um engano, isso é um engodo que está diante de muitos cristãos e não querem atentar. Então parece muitas vezes que existem muitos cristãos que parece que têm um orgasmo espiritual em ser iludido, iludibriado, enganado, manipulado, trapaceado nas interpretações das escrituras. Que Deus te abençoe, que você possa, querido, olhar para as escrituras com mais realidade, com mais racionalidade e respeitando os textos dentro do contexto para não ser enganado pelas escrituras. Tá bom, querido? Eu vou deixar o número de uma conta. Se você quiser ajudar, se você aprendeu, se você se edificou, se você aprendeu alguma coisa nova, quiser aplicar a lei da retribuição e deixar sua oferta aí para nós fazer manutenção do nosso canal e de nossas despesas, que Deus te abençoe e que dê tudo, querido, te retribuindo toda a oferta generosa, em nome de Yeshua, Hamashia, Ramalé, Ramalehim.